Essa é a história de um amor que parou e chocou o Brasil quando foi anunciado. Eu tive o prazer de conhecer o Sidney quando ele tinha 17 anos e mais de 350 quilos. Eu fui para uma mansão de influenciadores e lá estava ele. Desde o primeiro dia, a gente não se largou em nenhum momento. Na época eu fazia faculdade, então em muitos dias ele me levava até a estação de Mogi para me ir, até a Liberdade. Ele me esperava. De noite ele não conseguia dirigir por conta da visão. E ele me esperava até 1h30 da manhã, todos os dias. E nessa época, a gente mal tinha dinheiro, mas a gente sempre lembrava um do outro. Seja com uma marmitinha com os últimos vintão na conta. Se ele ver esse vídeo agora, ele vai dar uma risada de canto lembrando dessa situação. Eu chegava a hora de dormir, que o coronel falava, todo mundo pros seus quartos pra dormir. Coro, desculpa, mas às vezes escondido, eu ia até o quarto do Sidney e a gente ficava horas conversando e juntos. Por mais de 2 anos, ele dizia que nunca ia namorar, até que uma foto pra marketing mudou tudo. E com isso, com essa foto também veio a nossa primeira briga, o nosso primeiro fim, mesmo sem termos oficialmente, começado realmente um relacionamento. Naquele tempo, eu ouvi coisas terríveis na internet, nas ruas, e até dele mesmo, que uma certa vez falou que tudo não passava de um marketing. Anos não passavam de um marketing. E isso me machucou absurdamente, mas até que o tempo trouxe o amadurecimento e o perdão. E aí, finalmente, o pedido veio, o dia mais feliz das nossas vidas. Vivemos juntos do nada ao tudo, do tudo ao nada. E assim, oficialmente, começou a nossa história perante Deus, gente? E essa história foi cheia de imperfeições, de desafios, mas ela sempre teve o principal, que foi o amor. O amor e o propósito. Porque desde o primeiro momento a gente soube que o nosso reencontro, a nossa história, tudo era um propósito, não era um acaso da vida. Na nossa primeira briga, que foi na mansão, eu e o Sidney não estávamos nos falando e ele me chamou no quarto e falou pra gente ser amigos. E eu falei pra ele que eu não poderia ser amiga de alguém que eu amasse. Sidney sofreu um atentado em João Pessoa e assim que eu vi isso, a primeira coisa que eu fiz foi desbloqueá-lo e mandar mensagem e ligar pra ele, mas eu não obtive nenhuma resposta já automaticamente. E eu liguei pro segurança dele, e o segurança dele me explicou que ele estava tomando banho, estava com uma ansiedade muito grande, por isso ele não havia, visto o celular. Conversei com ele, ele falou que ele já estava melhor e que assim que ele saísse do banho ele ia falar comigo. Eu sempre soube de tudo sobre o Sidney. Se me perguntarem o que ele gosta de comer, eu sei de cor, quais medicações dele que ele toma, eu sei de cor, quais exames, tudo. E quando eu falei com ele, eu falei, você levou tal remédio? Toma tal remédio. Ele falou, não, eu não tenho aqui. E nisso, eu tentei ainda arrumar o remédio, mas não deu certo. E aí eu pedi pra ele tomar um outro, que eu já sabia que quando não tinha esse, dava pra tomar o outro e substituir. Ele dormiu o voo inteiro e não ficar ansioso, porque em voos ele tem muita dificuldade. E nisso, eu passei a tarde me perguntando, será que eu vou até o aeroporto ou não? E eu larguei a minha mágoa, tudo, e eu fui. A gente passou 4 horas dentro do carro. E uma dessas horas foi só em silêncio. Mas eu fui. Ninguém estava lá, ninguém mandou uma mensagem pra ele propondo que fosse buscar. Mas eu estava lá, a pessoa ruim, a pessoa que é taxada de tão horrível, estava lá como sempre esteve em todos os momentos. Com o tempo, o sucesso e o dinheiro chegaram. E assim, pra muitas pessoas não era mais conveniente que eles tivessem um relacionamento. Até que chegou num dos piores dias da nossa vida, que houve o desrespeito familiar. Claro, sem intenção, mas houve. E eu pedi um tempo pra que eu ficasse mais com a minha família, porque eu vivia muito ele, vivia muito a família dele, as coisas dele, e às vezes eu esquecia, das minhas coisas, da minha família. Ele aceitou e começou a sair, muito, sair. E num belo dia, ele simplesmente terminou pela internet, postou na internet que havia terminado. E eu soube, pela página de fofoca, porque até então não apareceu nenhuma publicação pra mim, porque eu tinha restringido ele dos meus stories. Então não aparecia mais nada. E nisso, eu só sabia perguntar o porquê. Porque a gente passou por muitas situações. E quando ele vê isso, se um dia ele vê isso, ele vai lembrar de todas as situações que a gente já passou. E que, eu nunca soltei a mão dele, por mais que às vezes a gente falasse e pensasse. E, enfim, de ambos, nunca tinha acontecido isso. Só que pra mim, acho que a pior situação foi saber, que no mesmo dia do término, que ele havia terminado, ele levou, 4 meninas e um menino junto pra uma viagem pro lugar onde a gente sempre estava em família, o lugar onde ele me pediu em namoro, e levaram essas meninas, do job, e pagou tudo pra elas, e fizeram uma grande festa, porque eu vi vídeos, eu vi tudo, e isso me chateou, porque eu esperava um pouco mais de consideração, e daí foi só ladeira abaixo. É como se Satanás realmente estivesse fazendo um rebuliço nas nossas vidas e querendo que a gente ficasse separados. Depois de meses assim, o Sidney se arrependeu e veio me pedir perdão, E nisso, gente, a gente teve algumas recaídas e
Só que, infelizmente, eu tava me afogando nas mágoas que eu não conseguia soltar. Porque a gente passava um tempo bem e depois já não tava bem, porque eu começava a lembrar de todas as situações e começava a chorar, ou começava a xingar, começava a gritar, e eu não conseguia liberar o perdão dentro de mim, entende? Todos esses meses de longe um do outro, né, de separação, eu chorei todos os dias, sozinha, com a minha família, com os poucos amigos que sobraram, né? E quanto pra outros, tudo virava uma piada. Realmente, eu vi quem era quem nesses momentos. Porque situações de mulheres, bebidas, festas, drogas, tava tudo lindo e ok, gente. Tava tudo ok. Ninguém pensou na saúde dele, ninguém pensou em como ele poderia se prejudicar com isso. Antes do rancho, depois de ter desligado o celular com o Sidney há horas, o meu amigo foi até a porta do hotel. Eu desci, nós conversamos um pouco em frente ao hotel e fomos à praia. Lá, a gente deu risada, brincou, enfim, conversou. E assim aconteceu o beijo. Ambos solteiros. Eu poderia ter me feito de sonsa, poderia ter mentido, mas desde o princípio eu escolhi falar a verdade e assumir que realmente eu beijei uma pessoa. No rancho, o convite sempre foi claro. Era a gente tentar, né, se acertar e ficar tudo bem, um respeitar o outro, ou recomeçar, conseguir finalmente recomeçar o nosso relacionamento. A minha única exigência dele, da parte dele, era para que ele mudasse e mostrasse que ele finalmente, né, estava amadurecendo. O primeiro dia na casa da árvore. Foi tudo tranquilo, nós conversamos e, enfim, desabafamos as coisas que tínhamos dentro, né, um do outro. E foi tranquilo como nós combinamos. A questão é que no segundo dia de casa da árvore já não foi assim. Começamos com uma briga, porque eu pedi pra que ele fosse na festa comigo e ele não foi. E isso já me deixou brava, porque eram pautas que a gente tava brigando muito por isso nos últimos tempos, porque me deixava chateada ele aceitar tudo que os outros propôssem pra ele, mas quando era comigo ele não gostava, ou ele não queria ir, ou ele estava cansado. Isso me chateava. Então começou desse jeito, fui pra festa sozinha, até que ele foi me buscar de manhã, nós retornamos, né, pra casa da árvore juntos, e tava tudo bem até então. Até que a gente entrou no banheiro, pediu o celular dele só pra olhar o meu Instagram, só que eu acabei vendo, né, os principais directs, continuando, directs que estavam em cima. E até que eu vi da irmã dele, eu entrei na conversa, não deveria ter feito isso, até porque eu estava alterada, sim, e eu entrei na conversa, li as mensagens, e nisso, é como se, tipo, o chão tivesse aberto. Eu não deveria ter tido a atitude que eu tive de ter falado tão rude, enfim. Mas eu fiquei extremamente chateada porque me lembrou de outras coisas. Porque na casa onde eu morava, metade na casa dele e metade na minha. Porque a gente sempre tava na casa dele e na minha. Mas eu ficava mais tempo lá na casa dele. Na cama onde eu dormia, na casa onde eu frequentava, na casa onde eu incentivei ele com família, né? E simplesmente aceitaram outra mulher lá. E isso, pra mim, já é o fim. E eu falei pra ele, quando a gente conversou e teve as recaídas, isso tudo sempre tava em pauta. Porque, inclusive, a menina que foi é amiga de um costureiro que fazia, né, roupas pra gente. Enfim, foi traições e facadas de muitas partes. E me deixou muito mais chateada pelas pessoas que eu achavam que era minha família também, terem aceitado isso. E, enfim, isso me trouxe gatilhos. Eu acabei falando coisas que eu não deveria, tipo, expus coisas que a gente tinha combinado que não era pra expor. E, enfim, foi isso. Em todo o nosso relacionamento, nunca houve desrespeito. E nunca houve traição também de nenhuma das partes. Muitas pessoas tentaram e conseguiram corromper muita coisa. Mas, gente, uma coisa eu tenho certeza. Tipo, o nosso amor não foi de 3, 2 meses. E sim de quase 4 anos, sabe? E pode faltar o que fosse. Mas nunca faltou amor, respeito e muito amor. Porque se eu pudesse, eu tirava do meu coração pra dar pra ele. Só Deus sabe das noites que a gente passava chorando, desabafando. E a gente agradecia um ao outro pelo amor. E por ter nos conhecido, pelo propósito, por Deus ter nos unido. Enfim. É uma pena que essas pessoas tenham feito isso, porque eu me chateei muito com pessoas me julgando. E quando foi na vez dele, as pessoas estavam aplaudindo e cagando pra Nicole chorando. Porque a Nicole tava sofrendo. E ele tava garanhão, gostosão, tá pegando todas, isso mesmo, você tem que viajar com fulana, você tem que fazer isso, você tá apaixonado por fulana. Então, tipo assim, na vez dele foi tudo engraçado, foi um circo, né? E aí eu beijar alguém, depois de quase 4 meses separados, tudo bem, a ocasião, né, não deveria ter feito isso, porque não tinha necessidade, né, de eu me submeter a isso nesse momento. Mas, tipo assim, aí a Nicole é a traitora, sendo que não houve traição. E aí a Nicole também é o lobo em pele de cordeiro. Mas ninguém foi lobo em pele de cordeiro quando sabia de tudo que o Sidney estava fazendo e todo mundo estava aplaudindo, inclusive sabendo que ele estava fazendo uso de coisas que iriam matar ele. Porque as pessoas sabem da condição, né, que ele tem saúde, mas não importava, afinal, tava engraçado. Não é com ele, não tô falando que ele é o errado, não. Nós dois fomos errados. Nós tínhamos que ter, nesse momento, se apegado em Deus e ido a profissionais pra gente resolver as coisas ali, eu e ele.
E, enfim, a minha causa também, que eu vou procurar tratamento, porque eu tenho muita dificuldade com mágoas, de perdão, enfim, isso sempre foi meu. Desde o primeiro dia, primeiro momento que eu e o Sidney começamos a ficar, eu falei pra ele, a única coisa que eu peço pra você é que você não machuque e não minta pra mim. Porque de resto eu aguento tudo. E foi isso que ele fez. Então, pra mim realmente foi muito difícil liberar perdão, mas eu tô pedindo muito a Deus. E é isso, gente, pra mim não importa quem tá certo ou quem tá errado. O que importa é que Deus sabe do nosso coração, Deus sabe de quão linda foi a nossa história. O Sidney me conhece, sabe tudo que eu fiz pra ele. Eu conheço o Sidney, eu sei tudo que ele fez por mim. E é isso. E essa foi a nossa história. Foi linda, imperfeita, devastadora. E uma história que chocou o Brasil. Uma história que chocou, literalmente. E pra gente foi a maior experiência de amor das nossas vidas. E hoje a gente segue caminhos diferentes, mas com certeza, gente, por mais que o tempo passe, a gente sempre vai ser o amor da vida de cada um. E esse é o ponto final de uma história que nunca vai ser apagada. Assim foi esses 4 anos de história, quase 4 anos, né? Ainda não completaram 4 anos, mas foram quase 4 anos. E o que importa é que foi uma história linda, gente. Linda, de um amor mais puro, mais genuíno. E que ele sabe, mesmo diante de tantas pessoas falando coisas ruins pra ele fazer coisas erradas pra ele, né? Enfim, ele sabe o que cada um foi pra vida do outro. Então é isso, espero que vocês tenham entendido tudo certinho. E isso só foi pra contar um pouco da história que ninguém nunca contou, que nunca foi interessante de contar. Só foi interessante julgar a Nicole na internet e falar o quanto ela era ruim. Mas ninguém tava lá quando o Sidney precisava de uma medicação, ninguém tava lá quando ele precisava de um carinho, ninguém tava lá nos momentos que ele não tinha dinheiro, ninguém tava lá quando ele tava em desespero. Então, pra mim, realmente não me importa, porque tudo que a gente pôde dar de melhor um pro outro foi entregue. Então, é isso. E outra coisa muito importante, essas pessoas que estão contando mentira, fazendo gracinhas sobre a dor do outro, né, de 2 pessoas, que vocês não vão sair impunes. Eu já comuniquei várias pessoas aqui pro meu advogado, que estão me caluniando, falando que eu transei, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, e isso nunca aconteceu. Então é isso, a gente se encontra, né, no tribunal, e aí vocês vão provar as coisas, as mentiras que vocês estão falando, porque essas coisas nunca aconteceram, vocês estão colocando detalhes íntimos de coisas que nunca aconteceram. Então é isso, só deixando esse recado aqui pra vocês. E parem de contar mentiras em troca de like, porque isso é ridículo.